Olá para você, está começando o nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa as principais informações da nossa igreja. Uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso espaço. Vamos juntos então nessa quarta-feira abençoada, ficar por dentro dos principais destaques da igreja no Brasil e no mundo. E como você sabe, quarta-feira é dia de contarmos com participação do jornalismo da CNBB com a gente aqui no programa, trazendo as principais informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quem conversa conosco é o Luiz Lopes Júnior. Luiz, bom dia para você, meu amigo. Bom falar com você. Bom dia, Guilherme. E hoje, aqui da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também minha saudação a todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. Luiz, vamos começar com os destaques, então, dessa quarta-feira, começando com nomeação para o nosso episcopado, né? Isso, o primeiro destaque, então, é a nomeação para a Diocese de Petrolina, em Pernambuco. A Anunciatura Apostólica no Brasil apresentou, então, esta novidade para a Igreja no Brasil. O Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia que foi feito por Dom Francisco Carindé Palhano ao governo da Diocese de Petrolina, em Pernambuco, e nomeou o Dom Antônio Carlos Cruz Santos, atualmente bispo de Caicó, como novo bispo para a Diocese de Petrolina. Dom Francisco Carindé Palhano esteve à frente da diocese, que está localizada ali na região do São Francisco Pernambucano, desde 2018. Ele é bispo desde 2006. Já o novo bispo de Petrolina, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem 62 anos, é religioso da Sociedade dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Ele está à frente da diocese de Caicó desde maio de 2014. A CNBB, então, agradeceu a Deus pela vocação de Dom Francisco Carindé e pelos seus 18 anos como bispo, e 12 deles dedicados ao pastoreio do povo de Deus lá na Bahia, na Diocese de Bonfim, e 6 lá na centenária Igreja de Petrolina. A Dom Antônio Carlos, a presidência da CNBB, desejou um frutuoso ministério. As nossas orações também, né, Luiz? Aos dois, nessas etapas distintas, mas também especiais das suas caminhadas, de suas missões. Agora, Luiz, a gente sempre conta para o pessoal de casa, né, sobre as preocupações da nossa igreja com o que acontece na nossa sociedade, no Brasil como um todo. E a CNBB ontem publicou uma nota sobre um projeto de lei que trata, entre outras coisas, sobre as saídas temporárias, as populares saidinhas, né? Explica mais para a gente sobre esse posicionamento da conferência. Nesse olhar da igreja também para as realidades temporais, como são chamadas as realidades da sociedade, a CNBB recorda alguns ensinamentos da doutrina social da igreja e expressou a sua posição sobre o projeto de lei 2253 de 2022, que propõe, dentre outras medidas, o fim das saídas temporárias, as chamadas saidinhas. Então, são as saídas dos presos, né, aquelas pessoas que estão com restrição de liberdade, né, dos presídios. E a CNBB, ela coloca a sua posição em relação a esse projeto, que voltou para o Congresso Nacional após um veto do presidente da República. A CNBB, recordando então o ensinamento da doutrina social da igreja sobre a aplicação das penas a quem cometeu algum delito e também sobre a reinserção das pessoas condenadas, ela recorda então essa questão da justiça reconciliadora que está lá na doutrina social da igreja. Então, ela pede que o veto presidencial seja mantido em relação às saídas temporárias, seguindo as premissas da doutrina social da igreja e da legislação brasileira, que fala sobre a reinserção gradual dos presos após cumprirem pena na sociedade. O texto completo está no portal da CNBB. É importante ler o texto na íntegra, principalmente antes de expressar opinião nas redes sociais. Verdade, né, Luiz? Importante a gente fazer esse convite para o pessoal ler essa nota na íntegra, principalmente quando a gente fala de assuntos assim que são mais sensíveis a toda a sociedade, para não correr risco de quem está nos acompanhando acabar caindo em fake news, em notícia distorcida. Então entre lá no site da conferência para você entender e ler esse posicionamento por completo. Para a gente encerrar, Luiz, essa participação, esses destaques dessa quarta-feira, essa é uma notícia que o pessoal de casa certamente vai ver no nosso programa aqui ao longo dos próximos dias, porque tem um encontro muito importante, muito bacana acontecendo aqui na capital mariana da fé, né? Eu sei que vocês vão garantir uma cobertura especial de mais esse encontro aí na Casa da Mãe Aparecida. É o 19º Encontro Nacional de Presbíteros que começa hoje à noite no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Esse evento é promovido pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, em parceria com a Comissão Nacional de Presbíteros. Esse encontro vai até o dia 30 de abril, aí em Aparecida, e tem como lema Presbíteros Testemunhas da Esperança. E o lema, alegres na esperança, perseverantes na tribulação e constantes na oração.
São esperados mais de 450 padres de várias regiões do país. E aí eles vão vivenciar um tempo de estudo, reflexão, partilha, oração e fraternidade. Também tem a cobertura de vocês, mas também pode conferir a cobertura no portal da CNBB. Tá. Perdão, falhou a voz aqui, tá certo, Luiz. Nossa Senhora, agora engasguei de vez. Luiz, obrigado, viu, pela participação com a gente. E é isso, né? É importante a gente trazer esse encontro nacional dos presbíteros aqui no nosso programa. Amanhã, inclusive, já adiantando para o pessoal de casa, o nosso programa, Luiz, vai acontecer ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida, justamente trazendo mais informações sobre esse importante momento de comunhão, de partilha dos nossos presbíteros. Obrigado pela participação e mais uma semana conosco. Nos vemos na quarta-feira que vem, combinado? Se Deus quiser. Força aí, viu? Melhoras. Um Valeu, Luiz. Um abração para você, viu? Bem, e agora eu quero fazer um convite especial para você que está ligadinho no nosso programa, viu? Na quinta-feira, amanhã, dia 25, às 9 da noite, a TV Aparecida vai exibir mais um episódio da série Desafios da Igreja. Com o tema Infância Roubada, a reportagem vai abordar o enfrentamento da igreja no abuso e exploração sexual de crianças no Amazonas. A nossa equipe de jornalismo preparou um trailer dessa reportagem. Vamos acompanhar? Exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas é uma situação frequente e recorrente que as pessoas tratam de uma maneira natural. Em depoimentos de familiares que foram agenciadores, que acabam lucrando com essa criança, esse adolescente, essa fala de dizer que, mas eu passei por isso, não morri. Eu passei por isso e foi uma forma de ter sustentado a minha família. E isso aí vai de geração em geração. Os relatos de abusos em crianças e adolescentes são chocantes. Esta mãe, que prefere não se identificar, ainda está tentando entender os abusos que o próprio pai cometeu com a filha de apenas 13 anos. Ela tentou se matar 2 vezes, né? Tomando medicamentos. O grande problema nosso é o medo de denunciar, é o medo de se envolver, é o medo de se comprometer, até de pessoas que deveriam proteger. A exploração sexual é a pior forma do trabalho infantil e praticamente invisível. O crime acontece em todo o país, mas na Amazônia brasileira tem as suas facilidades. A questão dos garimpos. Nós temos um alto índice de tráfico de mulheres para os garimpos e isso não é visibilizado, né? A particularidade aqui do Amazonas é que nós temos locais de difícil acesso. Nós temos comunidade que demanda de uma lancha de 3 horas de tempo para chegar nesse local. Foi uma lancha com o motor 200. Se for de barco, tu demora 2 dias, 3 dias para chegar no local. A dificuldade que a gente está enfrentando hoje para vir gravar nessa comunidade é a dificuldade que as comunidades enfrentam sempre, né, padre? Então, tá chovendo bastante. A gente parou a lancha aqui um pouquinho, ainda estamos no rio. Nesse enfrentamento, a igreja faz uma grande rede de atuação, sobretudo por meio da Cáritas e do projeto ISSA, Ação e Proteção, com os seus voluntários espalhados pelos municípios da arquidiocese. O ISSA, ele significa uma formiga, formigueiro, né? Então, dentro dessa ideia, nós trazemos para, quando a igreja vai ao encontro, leva a ideia do projeto, a gente quer levar o esperançar, mas para mexer, o esperançar, esperança e ação, né? Esse projeto, ele é um projeto que nos dá muito orgulho e ao mesmo tempo o nosso sonho é que ele não exista um dia. Na vida de uma pessoa é um flagelo. Nós atendendo pessoas adultas, nós vamos percebendo como isso tem uma incidência tão forte, tão grande a vida inteira. Eu sofri violência sexual com 6 anos de idade, dos 6 aos 9 anos. Então, assim, dentro da minha família, com um padrasto alcoólatra, uma mãe que sofria violência doméstica, que ele batia nela. Que antes eu estava morta e aqui eu revivi.
Tá aí o convite para você acompanhar. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço pela companhia. Nos vemos amanhã. Até lá.